Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre Catasetums e vocês já repararam que tá frio, né? Aqui na minha cidade mesmo, nós já estamos em média com uma temperatura de 10 graus à noite, tá? Daqui pra frente, daqui até o inverno, isso só vai piorar, ok? Em invernos comuns, a gente costuma ter uma temperatura noturna entre 4 e -4 aqui em São Roque. E nos invernos mais rigorosos, essas temperaturas eu já tive invernos aqui de ter -11, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês que eu dou prioridade para que as minhas plantas fiquem embaixo de coberturas, tá? Por quê? Quando as temperaturas caem dessa forma, aqui na minha região nós temos geada. Isso não acontece em todo o país, ok? Então estou falando especificamente de uma condição que é aqui da minha cidade. A geada, ela agride tanto as plantas como um sol em demasia, ok? Então, quando chega essa época, por exemplo, onde ficam as minhas vandas, como elas ficam bem na ponta da cobertura, eu até abaixo um toldo, porque a geada ela vem pela parte aberta e ela não cai reto, ela chega a entrar para dentro da cobertura. Então as plantas que estão muito na ponta, elas sofrem sim, a geada queima a planta, tá? Então, estou falando mais uma vez de uma característica que é da minha região, que deve ser a mesma aqui em Itapiraí, em Piedade, em Campos do Jordão, no sul do país, na época do inverno. Então, a geada aqui, a temperatura cai muito, tá? E uma geada agride a planta, tá? Então, voltando à parte da série dos Catasetums. Em vez de eu falar do replantio agora, eu vou usar o que está acontecendo exatamente nessa fase, quer dizer, a gente está no meio do outono, tá? Então, quando chega maio, em São Paulo, aqui na região sul e sudeste, vamos falar assim, começa a temporada de dormência dos Catasetums. O que acontece? O que é a dormência? Todo mundo já deve ter escutado essa palavra. Sabe quando fala que o urso inverna? Né? O urso vai dentro da caverna e fica lá dormindo não sei quantos meses, sem comer, sem beber, sem fazer nada? É meio que isso que acontece com o Catasetum. Eles param de gerar raízes, brotos e vão dormir. Realmente eles vão descansar, ficam lá quietinhos, tá? Nessa fase de dormência, que começa em maio e vai até o começo da primavera, quer dizer, fim de agosto, porque eles estão, tá frio, quer dizer, quando que acaba a dormência? Quando começa a esquentar, tá? As regas têm que ser muitíssimo espaçadas, eu diria que praticamente nenhuma, ok? A adubação também pode ser cessada, não tem necessidade nenhuma de você adubar, porque a planta não vai absorver nenhum nutriente nessa época, deixando claro que a gente está falando de Catasetums, tá? E aí, olha que outra coisa interessante que eu resolvi mostrar para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, escutar o termo catacetinhas, certo? Eu já vi inclusive pessoas corrigindo outras porque ela escreveu catacetinhas. Catacetinha é um gênero, não é um gênero, na realidade é um subgrupo que foi criado dentro do grupo das orquidáceas. Para deixar mais próximo e mais fácil de entender, por exemplo, essa regra do Catasetum para as outras plantas que têm as mesmas características. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, é uma planta que está bebezinha ainda, é a primeira floração dela comigo, é uma Mormodes andretaci, tá? É a primeira floração dela aqui comigo, ó, deu uma única florzinha só. Se você olhar essa planta sem estar com flor, você vai achar que é um Catasetum, mas ela é um Mormodes, então ela é da família das catacetinhas. Aí aqui eu tenho outra Mormodes, essa é a pareense. Essa já tem mais florzinha, ó que bonitinha. Então na aparência ela lembra um Catasetum, mas ela é uma Mormodes, então ela é uma catacetinha. Galeandra, que eu também gosto muito, eu gosto de todas as catacetinhas. Galeandra, essa é uma Galeandra chapadense. Vocês conseguem perceber a semelhança no gênero delas? Como elas também perdem suas folhas e ficam só os bulbos? Essa já está passando a floração, mas é uma Galeandra chapadensis, ok? Essa outra planta aqui, que vai ser talvez objeto de um vídeo inteiro,
Também lembra um catasetum, mas é uma Cycnoxis, certo? Então ela é vamos dizer, do subgrupo das catacetíneas, mas é Cycnoxis, não é catasetum, tá? O que mais eu tenho aqui? Minha paixão. Vou começar pelo vaso, e vou descendo. Minha linda Galeandra devoniana. Vou mostrar para vocês. Eu já postei as fotos dela. Você vê a terceira floração que ela tem esse ano, tá? Olha o tamanho dessa planta. O vaso está no meu colo e ela está aqui. Aqui o vasinho dela, mais uma vez. Deixa eu tentar parar de tremer a flor dela. Linda, né? Incrível, eu sou apaixonada por essa planta. Então ela tá no subgrupo das catacetíneas, certo? Mas ela é uma galeandra, ok? Tá? Então isso é só a título de informação. Quando vocês escutarem essa denominação, então nós estamos falando de plantas que são da família do catasetum. E na minha opinião, a regra da dormência se aplica a todas as plantas, né, que estão no gênero das catacetinhas, tá? Então, voltando, chegou em maio, a gente já tem que ir reduzindo as regas até elas cessarem, tá? Então, por exemplo, olha que interessante, eu tenho galeandras ainda floridas, eu tenho mormodes que estão abrindo essa semana aqui em casa, tá? No mesmo local. Eu tenho catasetums totalmente em dormência, vocês podem ver que não tem nada, nenhum vestígio de brotação, de raiz, nada. Eu tenho catasetums que começaram a dormência, mas ainda assim surgiu um broto. Eu tenho catasetums que não começaram o processo de dormência, quer dizer, muito pouquinho, tá vendo aqui na pontinha? Ainda estão inteirinhos. E tenho catasetums que já estão chegando na finalização do seu processo de dormência. Então, eu já falei isso uma vez, tá? Não estranhem quando os seus catasetums nessa época simplesmente começarem a amarelar. A planta não está morrendo, isso não é nenhum problema. Ela está indo dormir, ok? Então ela vai dormir, o que ela faz? Ela solta todas as folhas que ela tem e ela vai ficar desse jeito até chegar a primavera, até ela começar a brotar, tá? Aproveitando, vocês viram que eu mostrei aqui vários métodos de cultivo, né? Então nós temos catasetums que estão em leques, em vasos, em cachepôs, em toco. Esse catasetum também já tinha liberado as folhas, mas ainda assim está dando um broto, então ele está na metade do processo, tá? Então, vamos dizer, nessa primeira aula de hoje, que a gente está falando de dormência, o que a gente tem que prestar atenção agora? Enquanto os catasetums têm folhas, eles ainda... está muito frio. Se você ficar molhando demais um catasetum agora, o que acontece? Essa água demora muito a escorrer e aí você pode ter um problema de apodrecimento. Já ouviram quando a gente fala assim, que um catasetum melou, que ele está melando? Eu trouxe um exemplo aqui também. Não é por causa de rega, mas eu vou falar disso para vocês depois, ó. Ó, vocês percebem que ele tá molinho? Esse tá duro, mas esse aqui tá molinho. Então a gente fala que o catasetum melou, tá? Isso sim é um indício de que a gente está perdendo a planta. Então se você ficar molhando o seu catasetum demais agora, ele vai melar. Você vai perder sua planta, porque ele não está absorvendo nada, nem nutrientes, nem água, nada. Ele está indo dormir. Tudo que você jogar nele só vai servir para ele estragar, para ele apodrecer, como se fosse um alimento que você não consumiu e que você deixou, por exemplo, em cima da pia, ok? E olha que interessante. Enquanto alguns catasetums estão desse jeito, tem outros. Esse catasetum aqui eu ganhei de presente. Olha isso. Olha a saúde dessa folha e olha uma haste floral saindo agora. Então, o que acontece? Esse catasetum, por exemplo, veio lá do norte, do noroeste do nosso estado, tá? Então, eu estou falando da região de Altinópolis, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto.
Enquanto aqui as nossas noites de inverno vão chegar a ter 10, 8, 6 graus à noite, provavelmente do lado de lá o frio deles agora vai ser de 20, 18 graus. Então você vê, a gente está no mesmo estado e a condição de temperatura é totalmente diferente na mesma época do ano. Então é normal que os catacétons da Vanessa estejam desse jeito. E é normal que os catacétons de alguém que mora no norte e no noroeste do nosso estado estejam assim ainda. Mas eles vão entrar em dormência, tá? Só que vai demorar um pouquinho mais. Vão entrar em dormência quando realmente começar o inverno. Dá para vocês entenderem a diferença? O que eu tô querendo dizer? Por isso que a gente tem que entender a informação. Porque uma amiga ou um amigo nosso que esteja, por exemplo, nesse momento lá na Paraíba, tá quente lá ainda. Eu já ouvi relatos de pessoas que moram no nordeste do nosso país, de catacétons que mal entram em dormência, assim, até caem as folhas, mas eles rapidinho voltam a brotar, entendeu? Então, por exemplo, essa plantinha aqui tá com uma brotaçãozinha agora, tá vendo? Aí você vai falar, então se ela tá brotando eu tenho que ficar regando? Ainda assim muito pouco, porque essa planta, ela recebeu uma rega, eu reguei minhas plantas, foi na quinta-feira da semana passada, hoje é segunda. Ela ainda tá molhada, por quê? Tá frio, ok? Então se eu molhar essa planta agora, eu vou colocar numa condição que não é ideal para ela agora. Eu só vou molhar novamente quando ela realmente estiver totalmente seca, ok? E para isso que depois a gente precisa de conversar sobre os métodos de plantio, o que vai fazer ou não. Eu trouxe um outro catacéton aqui, lembra dos catacétons que pegaram os ácaros, lá? Eu mostrei esse catacéton para vocês, inclusive com as folhas verdes e todas manchadas, tá vendo? A mancha que o ácaro causou não sumiu. Ainda tem aquela areia, porque o ácaro, com a graça de Deus, morreu com o tratamento que eu fiz. Mas ela continuou viva, eu não arranquei, porque qualquer folha verde que você tenha na sua planta, ela ainda é capaz de fazer a fotossíntese. Se a planta faz a fotossíntese, ela é capaz de se alimentar. Então, para que eu ia arrancar essa folha? Só porque ela estava com os vestígios ainda da doença do ácaro. Não tinha necessidade. Eu não arranquei, ela pôde continuar se alimentando, fazendo reserva de alimentos, para quando chegar agora na época de dormência, ó como ela está gordinha, bonitinha, para ela passar bem agora esse período que ela vai dormir, quer dizer, ela está com a barriguinha cheia de comida. Não é interessante isso? Então, eu costumo dizer que eu acho que a gente só tem que arrancar folhas das orquídeas quando elas realmente estão, por exemplo, com uma podridão negra, alguma coisa desse tipo, porque aí você está numa tentativa de salvar. Fora isso, porque a planta tem um ponto amarelo. Você vê essa Siquinopsis que eu mostrei, que eu falei que ela vai ser tema de um vídeo inteiro, vocês vão entender por quê. Pode ver que o método de plantio dela é diferente. A folha dela já está horrível, tá vendo aqui, ó? Mas aonde ainda tem verde, essa planta aqui ela é capaz de se alimentar. Então, para que eu vou tirar a folha dela? Não tem necessidade nenhuma, na minha opinião. Deixa a folhinha aqui, é da natureza da planta. Quando chegar a hora, o momento, ela vai descartar, como aquele catacéton, este outro catacéton aqui. Se você observar, ó, essa folha aqui já está bem feinha. Metade dela já está amarelando e o resto não. Mas as outras ainda estão boas. Deixa o catacéton se alimentar, deixa ele conseguir absorver o máximo de nutrientes possíveis antes que ele entre em dormência. Então, qual que é o recado geral desse vídeo? Primeiro, a gente saber que existe sim um subgrupo das catacetinhas. Então, todas as catacetinhas têm que receber praticamente o mesmo tratamento dos catacétons. Claro que algumas florescem em épocas diferentes, mas você vê, essa Mormodes, ela já está em dormência, porque ela já perdeu as folhas dela e ela só floresceu agora. Quer dizer, isso aqui vai durar mais uma semana e ela vai dormir. Então, eu não tenho que ficar molhando essa planta porque ela está com flor. Ela está em dormência, ok? Essa outra também já perdeu todas as folhas dela, deu uma florzinha aqui, ó. Então, não tem que ficar molhando o catacéton nessa época. Por isso que depois a gente vai entrar no assunto de métodos de plantio e por que eu faço de um jeito e vou explicar a forma de plantio de outras pessoas, tá?
justamente para a gente poder passar por algumas fases. Você imagina que se eu tivesse agora essas plantas aqui no esfagno, quanto tempo, quer dizer, se já vai dar 4 ou 5 dias que eu fiz uma rega e elas ainda não secaram por completo, imagina se ela tivesse plantada no esfagno, entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente tem que usar substrato bem drenado e métodos de plantio que gerem essa ventilação na planta. Eu provavelmente perderia essa planta. Essa daqui está nessa situação porque ela foi muito machucada com os ácaros. E aí ela ficou dodói e não resistiu, tá vendo? Mas não porque ela esteja molhada. Ó, essa, como está no topo, já está seca. E, sinceramente, ela não tem que ser molhada agora de novo. Não está precisando nesse momento. Então, a dica central deste vídeo. Não assustem. Não fala, ai, meu catacetum está morrendo. Não, ele não está morrendo. Nós estamos em maio, no fim de maio. Já vamos para junho. E essa é a época de dormência dos catacétums. Eles vão, sim, perder todas as folhas. E vão ficar sem folha nenhuma e vão ficar quietinho, agora eles vão dormir. E é isso que a gente tem que proporcionar para eles, esse período de descanso. Não precisa ficar regando. Aí você vai falar, quando que eu rego? Ah, cada 15 dias, se precisar, entendeu? Depois eu vou chegar numa outra parte desse assunto, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas ainda assim eu estou falando dessas que ainda tem algum broto, ok? Tá? Então, dica de ouro desse vídeo. Prestem atenção em que estágio está o seu catacetum. Nesse momento, ele ainda está bem vivo assim? Ou ele já está indo dormir? O que você vai fazer? Como é que você vai regar essa planta? Onde você vai colocá-la? Certo? Para que você não perca a sua planta nesse estágio, ok? Então eu vou finalizar por aqui esse vídeo, ele já ficou bem longo. As dúvidas que vocês tiverem já vão colocando aí embaixo dos vídeos para que eu possa ir respondendo e incluindo nos vídeos seguintes, ok? Isso é muito importante para que eu possa responder para todo mundo e a gente vai passar agora por esse inverno até chegar a primavera e vai conseguir atingir a excelência aí no cultivo de catacétums, ok? Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!